Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão, tá? Sobre os conteúdos aí que a gente viu, né, até agora, né? Alguns conteúdos que nós vimos até agora, tá? É, porque a gente está como é que se diz, numa semana assim de revisão, né, de conteúdo mesmo. Então, nós vamos ver mais ou menos é, uma questão de resumo, resenha, né? Esse conteúdo que a gente viu de sequência expositiva, que vocês viram sobre gráfico, infográfico, tá? E questões de intertextualidade. A gente vai ver um pouco disso hoje, tá? Só para revisitar um pouquinho o conteúdo, a gente vai fazer uns 6 exercícios bem rápidos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, tá aqui, aula de revisão, né? Professora Camila Whipple, primeira série. Vamos lá, primeira questão. A grama do vizinho, de Marta Medeiros. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco. Há no ar certo queixume sem razões muito claras. Converso com mulheres que estão entre os 40 e 50 anos, todas com profissão, marido, filhos, saúde, e ainda assim elas trazem dentro delas um não sei o que perturbador, algo que as incomoda mesmo estando tudo bem. De onde vem isso? Anos atrás, a cantora Marina Lima compôs com seu irmão, o poeta Antônio Cícero, uma música que dizia: Eu espero acontecimentos, só que quando anoitece é festa no outro apartamento. Passei minha adolescência com esta sensação, a de que algo muito animado estava acontecendo em algum lugar para o qual eu não tinha convite. É uma das características da juventude, considerar-se deslocado e impedido de ser feliz como os outros são, ou aparentam ser. Só que chega uma hora em que é preciso deixar de ficar tão ligada na grama do vizinho. As festas em outros apartamentos são fruto da nossa imaginação, que é infectada por falsos holofotes, falsos sorrisos e falsas notícias. Os notáveis alardeiam muito suas vitórias, mas falam pouco das suas angústias, revelam pouco suas aflições, não dão bandeira das suas fraquezas, então fica parecendo que todos estão comemorando grandes paixões e fortunas, quando na verdade a festa lá fora não está tão animada assim. Ao amadurecer, descobrimos que a grama do vizinho não é mais verde coisíssima nenhuma. Estamos todos no mesmo barco com motivos para dançar pela sala e também motivos para se refugiar no escuro, alternadamente. Só que os motivos para se refugiar no escuro raramente são divulgados. Para consumo externo, todos são belos, sexys, lúcidos, íntegros, ricos e sedutores. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Fernando Pessoa também já se sentiu abafado pela perfeição alheia. E olha que naquela época em que ele escreveu estes versos não e olha que na época em que ele escreveu esses versos, perdão, não havia esta overdose de revistas que há hoje, vendendo um mundo de faz de conta. Nesta era de exaltação de celebridades reais e inventadas, fica difícil mesmo achar que a vida da gente tem graça. Mas tem. Paz interior, amigos leais, nossas músicas, livros, fantasias, desilusões e recomeços. Tudo isso vale ser incluído na nossa biografia. Ou será que é tão divertido passar 2 dias na ilha de caras fotografando junto a todos os produtos dos patrocinadores? Compensa passar a vida comendo alface para ter o corpo que a profissão de modelo exige? Será tão gratificante ter um paparazzo na sua cola cada vez que você sai de casa? Estarão mesmo todos realizando 1 milhão de coisas interessantes enquanto só você está sentada no sofá pintando as unhas do pé? Favor não confundir uma vida sensacional com uma vida sensacionalista. As melhores festas acontecem dentro do nosso próprio apartamento. Bom, a autora, ao mencionar a cantora brasileira Marina Lima e o poeta português Fernando Pessoa, se faz valer de uma estratégia de escrita. Nesse sentido, podemos verificar a presença de polissemia, ambiguidade, paronímia, intertextualidade ou paradoxo. Aqui, como resposta dessa questão, nós podemos dizer que a autora, ao mencionar a cantora brasileira Marina Lima e o poeta português Fernando Pessoa, se faz valer de uma estratégia de escrita chamada intertextualidade. Por quê? A gente sabe que a intertextualidade é quando os textos conversam entre si.
E quando ela cita tanto a Marina Lima quanto o Fernando Pessoa para falar sobre essa situação de achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Porque algo nos incomoda, né? Isso mostra uma conversa entre, né, essas músicas, os trechos das músicas, e a aflição que tanto Marina Lima quanto o poeta Fernando Pessoa e a própria Marta Medeiros estão sentindo. Então, a Marta Medeiros usa, né, de partes de textos que já existem, uma música e um texto mesmo, tá? Para fazer o seu texto. Tanto que ela explica, né, ela vai explicando um pouco a sensação que cada um deles teve, por exemplo, quando escreveram, né, tais versos ou tais informações, tá? Então, por isso a gente vê essa conversa aí entre os textos, por isso que a resposta seria intertextualidade, tá? Vamos para o número 2. Leia o infográfico abaixo. Gripe A em números. Casos e mortes pelo vírus na capital paulista. Aqui a gente tem os casos, né? 2010, 30 casos, 2011, 14 casos, 2012, 48 casos, 2013, 252 casos. 1.965 pessoas, no caso, vou ler como pessoas, mas não. 1.965 foi o número de casos de gripe A em 2009. Os casos de óbito, 130 foi o número de mortes provocadas pelo vírus em 2009. Então, nós temos em 2010, ninguém morreu, 2011, ninguém morreu, 2012, 9 pessoas morreram, em 2013, 28 pessoas morreram, tá? Sai gripe. Veja quais as principais formas de prevenção contra o vírus e o que fazer no caso de suspeita de contaminação. O que é? Uma doença respiratória aguda causada pelo vírus da gripe A, H1N1. Sintomas: os mesmos de uma gripe comum: febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e irritação dos olhos. Transmissão: pode ocorrer por contato direto com o muco do doente ou inalação das gotículas emitidas pela pessoa contaminada. Qual seria a prevenção? A vacinação é o método mais eficaz, mas nunca tem 100% de sucesso. Evite levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool. Cubra a boca na hora de tossir ou espirrar. Evite contato com doentes e, se adoecer, fique em casa. Há pouca evidência de que máscaras sejam úteis para evitar a transmissão. O que fazer quando há suspeita de contaminação pela gripe? Procurar atendimento o mais rápido possível. O remédio só funciona se sua primeira dose for tomada até 48 horas após a contaminação. Se a gente reparar bem, esse surto de gripe que teve matou também muitas pessoas. E aí, o que acontece? A gente pode ver que os cuidados são os mesmos de agora, né, da doença, do coronavírus e tudo mais. Mas, enfim, nós lemos as informações que o infográfico trouxe para a gente, né? Tanto os casos de confirmados de gripe, quanto os óbitos advindos desse número de casos, tá? Então, de acordo com a leitura do infográfico, responda V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Na letra A tem assim: foram registrados, no ano de 2009, 1.965 casos de gripe A na capital paulista. Isso procede? Procede, porque está aqui, ó. 1.965 casos foi o número de 1965 foi o número de casos de gripe A em 2009. Então aqui nós marcaremos como verdadeiro. Deixa eu só ajeitar aqui. Os dados do ano de 2013 referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Então, nós temos, vamos ver, 2013. Os dados do ano de 2013 aqui referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Onde está isso? Vários olhos. Nananana. Onde que está isso aqui, gente? Não está escrito? Dados do ano de 2013. Os dados do ano de 2013. 2013.
referem-se ao período de janeiro a 17 de maio. Sim, até porque... Sim, sim, sim. Por quê? Aqui, se a gente reparar, a data de publicação do infográfico é 18 de maio. Então, do ano de 2013. Então, realmente, todos esses dados, eles se referem nesse período de janeiro, que foi, acho que, a contaminação, né? A primeira contaminação, até o dia 17 de maio, que se a gente reparar aqui na data, desculpa até a demora de eu achar essa informação, confirma que é até o dia 17 de maio mesmo, tanto que todas essas informações foram postadas dia 18, tá bom? Então, aqui é ver também. Foram registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012 do que o número de casos registrados em 2011. Então, vamos lá. Registrados 62 casos a mais de gripe A no ano de 2012. 2012 do que o número de casos registrados em 2011. É só diminuir, 48 de 14. Né? 48 menos 14. Na verdade, não, né? Fazendo a conta aí, a gente vê que é 34 casos a mais, na verdade. Daqui para cá, apenas 34 e não 62. Então, essa informação está errada, né? Falsa. No ano de 2010, foram registrados 16 casos de gripe a mais do que o número de casos registrados em 2011. 2010, registrados 16 casos de gripe A do que 2011? Sim, só fazer a conta, a gente chega a essa informação sim. Então, verdadeiro, tá? Bom, essas são as respostas em relação a este infográfico. Vamos para a questão 3. A trajetória de Liesel Meninger, não sei falar o nome, é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traços de uma sobrevivente, a mãe comunista perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é bom. Os gêneros textuais são caracterizados exatamente, né, assim, além de outros fatores, por seus objetivos. Esse texto aqui traz a informação de uma obra, né, e fala sobre os personagens dessa obra, tá? E além de dar informações sobre ele, a gente também vê opiniões da autora, né, do autor que fez esse trecho aqui todo, sobre o livro, tá? Até, ó, surpreendentemente simpática, falando da Liesel, né, dando informação sobre a Liesel. Aí, cadê? Essa pseudo-realidade, fala que é uma pseudo-realidade criada em torno do culto a Führer e tudo mais. Então, assim, a gente vê informações que são, como é que se diz? Pessoais, tá? Do autor. Então, a partir disso, a gente pode dizer que, né, a resposta para essa questão é letra E. Esse texto é uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. A gente vê a opinião crítica do autor, como eu havia dito, tá? Questão 4. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral. Posta o ano inteiro fotos das férias. Desde de outros anos, parece viver viajando.
O baladeiro vida louca. Quase dá para escutar uhul pelas fotos de bebidas e pista de dança. O bem relacionado de ocasião. Descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. A mãe é orgulhosa demais. Faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. A única bem-amada. Só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O exibido humilde. Ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, mas não engana ninguém. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. Ou, lindo, linda, né? Demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato. Uma selfie. Quem nunca, não é? Bom, de acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam uma exposição exagerada dos indivíduos, a comicidade ingênua dos usuários, o engajamento social das pessoas, disfarce do sujeito por meio de avatares, autocrítica dos internautas. Bom, como resposta para essa questão, nós temos a letra A, porque se a gente reparar bem, todos esses tipos que são cheios de si, quer dizer que eles são exagerados, né? Quando você é muito cheia de si, muito alguém assim, então você é um pouco exagerado. E aí a gente vê essa caricatura dessas pessoas, né? Cada tipo de pessoa da internet de maneira exagerada, tá? Então, por isso que aqui seria a letra A resposta. Número 5. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, minha estrada entortou, mas vou até o fim. Texto 3. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar a bandeira. Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Reiteração por meio de quê, né, na verdade? Por meio de uma reiteração de imagens, por meio da oposição de ideias, a falta de criatividade, a negação dos versos ou a ausência de recursos. Se a gente olhar o primeiro texto de Carlos Drummond, a gente vê que ele fala sobre um anjo torto que vem e fala, vai ser gaúcho na vida. Então, assim, é um anjo que traz uma anunciação e, mal ou bem, essa anunciação não é algo bom. Quando a gente vem para o texto do Chico Buarque, a gente vê, veio um anjo safado, um chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Então, novamente, a imagem do anjo, só que, né, ele dá informação assim, um chato de um querubim, então é aquele anjo angelical e tal, né? Mas que, de certa forma, também trouxe uma mensagem ruim. E o texto da Adélia Prado, a mesma coisa. Ela dá essa característica desse anjo esbelto, que toca trombeta e tal, mas diz, você vai carregar a bandeira, algo muito pesado. Então, mal ou bem, vem trazendo uma nova informação, na verdade, uma informação antiga de que algo vai acontecer, tá? E não é bom. Então, tanto a Adélia Prado quanto o Chico Buarque, ao revisitarem, né, o que Carlos Drummond de Andrade escreveu nesse primeiro, no seu texto, nessa poesia, eles apresentam a reiteração de imagens, tá? A imagem do anjo querubim que vem trazer uma informação, uma bomba para eles, no caso do texto do Carlos Drummond, ela é feita novamente nos textos 2 e 3. Então, reiteração de imagem, tá? E agora, para acabar, a questão 6. Mais de 20 séculos após Heráclito de Efésio dizer que não se toma banho 2 vezes no mesmo rio, Raul Seixas declarou: prefiro ser essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E Lulu Santos comparou a vida a uma onda. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num vindo infinito.
Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, a intertextualidade evidente entre o pensamento de Heráclito e as letras das músicas de Raul Seixas e Lulu Santos se realiza por paródia, citação, alusão, paráfrase ou pastiche. A partir dessas informações, nós dizemos que é através da paráfrase. Por quê? Está havendo essa conversa entre os textos, então a gente entende que é uma intertextualidade. A paráfrase é um tipo de intertextualidade em que um texto base é usado, né? E ele é dito de maneira diferente, mas a sua ideia principal permanece. Então, quando Heráclito diz que ninguém não se toma banho 2 vezes no mesmo rio, quer dizer que você nunca vai ser a mesma pessoa sempre. E aquela água nunca vai ser a mesma. Então, vai haver diferença. Você vai entrar no rio e vai sair, é uma água. Você vai entrar no rio e vai sair, é uma nova água. Então, da mesma maneira, Raul Seixas declara que prefere ser uma metamorfose ambulante. Então, ele declara que ele prefere ser essa pessoa que muda o tempo todo. Assim mesmo, no caso, da mesma forma, como o Lulu diz, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então, assim, nada será igual. Da mesma forma que a pessoa prefere ser uma metamorfose que muda o tempo inteiro. Então, a mesma essência da história do mar, que você não entra, a mesma pessoa não entra no mesmo rio várias vezes, né? O rio sempre vai mudar, então a vida vai mudar e a metamorfose acontece. Então, isso é uma paráfrase, tá bom? Em que a mesma ideia está sendo dita de maneira diferente, tanto no texto 2 de Raul Seixas, quanto nesse texto 3 da música de Lulu Santos, tá bom? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, esses são os exercícios, tá? Espero que a gente tenha feito uma revisão legal e beijos e até a próxima.